Olá, meus amores! Hoje uma aulinha extra de matemática para a gente terminar o conteúdo lá da segunda-feira que a gente iniciou, tá certo? No capítulo 11 a gente viu as medidas de comprimento, tá bom? Agora nós vamos estar observando e aprendendo um pouquinho sobre gráficos de linhas e gráficos de barra, tá certo? A gente vai explicar para vocês um pouquinho a diferença entre cada um. É bem simples de analisar um gráfico, você só tem que prestar atenção onde a linhazinha do gráfico está parando, para você observar a quantidade de informações que tem naquele gráfico, tá certo? Na página 28 do livro 3, nós temos aqui um gráfico de linha. Esse gráfico está mostrando aqui para vocês a quantidade de macacos e os meses do ano em que aconteceram a febre amarela, o surto de febre amarela. Aqui nesse gráfico, essa linha laranja está mostrando a quantidade de macacos que foram infectados com o vírus da febre amarela no segundo semestre de 2017. Para a gente analisar esse gráfico, nós temos que prestar atenção em algumas coisas. Primeira delas, a quantidade que tem em cada pontinho, que é a quantidade de macacos que foram infectados. Esse gráfico ele é decrescente ou é crescente, se ele está subindo ou se ele está descendo. Aqui no livro de vocês, ele inicia no 16, ele tem uma queda para o 10, né? Depois ele somente sobe. Então, ele é um gráfico crescente, tá bom? Observem os meses do ano em que cada um desses pontinhos estão próximos, marcando próximo, porque é a quantidade que foi infectada naquele período, tá certo? E lembrando que o menor aqui no livro de vocês está o 10, né? Que está no mês de agosto. E o maior está lá no 148. Podem observar que ele está aqui no mês de dezembro, tá bom? Lá no mês de dezembro. Então, o que é que a gente vai analisar nesse gráfico? Tem as perguntas, as atividades para vocês. Vocês vão somente observar o gráfico e responder, tá certo? Na página 29, nós temos aqui, na questão 11, mais um gráfico sobre as temperaturas registradas no período de 8 dias em uma cidade brasileira. Esse gráfico ele está diferente porque aqui nós temos as temperaturas, aqui nós temos os dias do mês de janeiro. Lembrando que aqui nós temos o grau de cada temperatura, a parte amarela é mínima e a parte verde é máxima, tá certo? Máxima de temperatura, tanto no mesmo dia. Tanto a mínima quanto a máxima que atinge naquele dia. Ó, aqui é a mínima, aqui é a máxima, aqui é a temperatura em graus e aqui é o dia do mês de janeiro, tá bom? E aí vocês vão observar e vão responder os itens A, B e C, tá certo? Na página 30, nós temos aqui um gráfico de barras. Esse aqui é o gráfico de barras, tá certo? Vocês vão analisar os meios de transporte utilizados pelos alunos do terceiro ano para ir à escola e vão responder as questões, a questão do 12, os itens A até o F. Construa uma tabela com as informações e os dados contidos no gráfico. O que é uma tabela? Você só vai pegar, colocar os nomes de cada um desses transportes que foram utilizados, bicicleta, van escolar, ônibus e carro, e vai colocar a quantidade de cada um que foi utilizar, a quantidade de pessoas que utilizaram cada um desses meios de transporte, tá certo? Aqui desse lado é a quantidade de alunos, os números, vai de 0 até 120, e aqui são os meios de transporte. Cada gráfico vem dizendo bem direitinho aqui pra você, ó. Tem a legenda explicando bem direitinho, tá certo? Na página 31, nós estamos falando um pouquinho sobre as unidades de medida, né, nesse capítulo 11. Então, na página 31, a atividade é sobre o nosso corpo humano, se ele serve como unidade de medida. Nós temos a jarda e a polegada como unidades de medida relacionadas ao nosso corpo humano. Algumas unidades baseadas em parte do corpo ainda são utilizadas em alguns países. A Inglaterra e os Estados Unidos utilizam a jarda como medida de comprimento. Essa medida corresponde à distância entre o nariz de uma pessoa e a ponta do seu polegar com o braço esticado. A jarda mede aproximadamente 91 centímetros
Então, o que que acontece? A jarda é isso aqui, ó. É essa minha ponta aqui do nariz até aqui. Essa é uma jarda que eles medem e tem aproximadamente 91 centímetros, tá certo? A polegada é uma unidade de comprimento utilizada no Brasil para medir telas de televisores, por exemplo. Em países como a Inglaterra, seu uso é bem mais frequente. Ela mede aproximadamente 3 centímetros. A polegada é esse pedacinho aqui, ó. Dessa dobrinha do nosso dedo até aqui, tá certo? E aí ela é utilizada como medida de comprimento também. Na página 32 e 33, nós temos uma breve revisão sobre o nosso capítulo 11, tá certo? Essa aula foi somente pra gente finalizar esse capítulo essa semana, tá certo? Nós temos aqui na primeira questão a malha quadriculada abaixo. Vocês vão traçar usando uma régua o trajeto de Marcelo, da casa dele até a padaria, tá bom? Se cada lado de um quadrinho corresponde a 100 metros, qual a distância do trajeto que você traçou? Aí você vai contar de acordo com cada quadradinho que você fez, tá certo? Você vai contar cada ladinho. Na questão 2, vocês vão observar os gráficos em quilômetros que cada motorista percorreu na sua viagem de férias, tá certo? Cada quadradinho com tracinho corresponde a 100 quilômetros, tá bom? Aí vocês vão responder a questão 2. Na questão 3, 4, 5 e 6, nós vamos falar de centímetro, metro e quilômetro. Lembrando que 1 centímetro é 100 centímetros corresponde a 1 metro e 1000 metros corresponde a 1 quilômetro. Aqui no livro de vocês diz o seguinte: lê as abreviaturas de algumas unidades de medida de comprimento. Centímetro é o cm, metro é o m e o km é o quilômetro. Utilize-as para completar adequadamente as frases abaixo. Minha régua tem 20 de comprimento. É centímetro, é metro, é quilômetro. Aí você vai completar com a sigla, tá certo? Na quarta questão, você vai responder utilizando o comprimento mais adequado para medir cada uma das coisas. A sua altura, você mede no metro, no centímetro ou no quilômetro. Você vai responder adequadamente, tá bom? Na quinta, você vai responder de acordo com o que está pedindo aqui, ó. 1 metro equivale a 100 centímetros e 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Com essas informações, complete as sentenças. Meio metro mais, aí você vai colocar lá a quantidade, é igual a 1 metro. Meio metro é 50 centímetros. Então, se eu tô falando que é 1 metro, o meu total, eu vou somar mais meio metro, né? 50 centímetros. Na sexta questão, Samara está treinando para uma maratona. Todos os dias ela pedala 100 quilômetros. Quantos metros Samara pedala por dia? Aí você vai colocar aqui 10 quilômetros, perdão. Você vai multiplicar o 10 vezes 1000. Aí você vai ter a quantidade de metros que ela percorre por dia, pedala por dia. E de segunda a sexta-feira, quantos quilômetros ela percorre? Se de segunda a sexta nós temos 5 dias, cada dia ela pedala 10 quilômetros, vocês vão somar aí ou multiplicar o 10 vezes 5, tá certo? Essa nossa aula de hoje é somente para finalizar esse capítulo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a tia que te ajudar vocês a responder a atividade, tá certo? Tá bem tranquilo, é bem simples esse conteúdo da gente. A gente tá só encerrando o capítulo 11 ainda essa semana, tá certo? Até nossa próxima aula, meus amores. Beijinhos.